Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Odgers Talks. Eu sou a Daniela Mindlin-Tessler, sócia da Odgers Berndstone, uma das maiores consultorias de contratação de executivos do mundo e de soluções de capital humano. Eu tenho a honra, o privilégio hoje de conversar com Marcelo Cordaro, presidente da Camargo Corrêa Infra. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniela. Um prazer estar aqui para essa nossa conversa. Muito legal. Antes de começar, Marcelo, eu vou compartilhar um pouco da sua trajetória profissional e se faltar alguma coisa de relevante, você me ajuda depois, tá bom? Sem dúvida. O Marcelo é engenheiro eletricista na modalidade eletrônica pela Escola Politécnica da USP, mesma escola na qual ele concluiu o mestrado em 1989. Possui doutorado pela Washington University, em St. Louis, Estados Unidos, realizado em 1996. Atua como membro de conselhos consultivos e de administração desde 2017. Foi presidente das operações da América Latina, vice-presidente executivo e membro do Comitê Executivo Global da POIRI entre 2008 e 2017. Como consultor empresarial e executivo, exerceu posições na McKinsey, Booz Allen e Braskem de 96 a 2008. Antes de iniciar sua carreira como executivo, trabalhou em pesquisa e desenvolvimento no Brasil e nos Estados Unidos. Belíssima carreira, hein, Marcelo? Parabéns. A infraestrutura, a gente sabe que vem passando por mudanças significativas e impulsionadas, sobretudo, por novas tendências. O avanço tecnológico, a preocupação social crescente com a segurança, o impacto ambiental das obras, os novos mecanismos de financiamento e o surgimento de riscos não contemplados em um planejamento têm sido elementos disruptivos para o mercado que tenta se readaptar constantemente, né? Conta para a gente, Marcelo, como a Camargo Infra está se posicionando a esse respeito. E ainda, em um mundo cada vez mais digital, como que o setor de construção pesada pode criar valor para os seus negócios através de da tecnologia e inovação? Primeiro, muito obrigado pela apresentação. Bom, todos os setores estão passando por transformação, né? Isso é fato. A gente vive uma revolução tecnológica no mundo, vive uma aceleração muito forte das mudanças. O setor de construção não é diferente, mas é um setor que passou muito tempo sem grandes inovações disruptivas, né? É um setor de maturidade, agora está encarando essas mudanças rápidas, está fazendo com que o setor tenha que acelerar essas mudanças. E isso, a pandemia está nos mostrando isso, a necessidade de competitividade está nos mostrando isso. Se a gente for pensar um pouco na inovação no setor, e isso, se a gente pensa um pouco como macro tendência, como um setor, e eu falo muito, a Camargo Corrêa Infra é uma empresa de construção pesada, né? Então ela faz projetos para infraestrutura, ela não atua em edificações, mas ela atua em obras de rodovia, de ferrovia, barragens hidrelétricas, coisas de muito volume de construção, obras mais longas e que tem sim o seu perfil de risco, a sua maturidade mais próprios, né? Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, a tecnologia vai transformar essa indústria, vai fazer como você colocou bem. Se a gente olhar as macro tendências, a gente tem três, basicamente. Uma é a digitalização. Isso é inexorável, isso vai para todo o setor, e é nessa que realmente a gente está avançando mais.
Tem uma parte interessante que a gente acredita também, que é a modularização avançada, quer dizer, essas obras usam, as nossas obras, por exemplo, tem casos que a gente usa pré-moldagem, as partes pré-fabricadas e tudo isso, que dá uma característica de uma obra que integra partes, né? Você pode pegar os setores avançados nisso, como automobilístico ou setor aeronáutico, são integradoras, né? Quem fabrica as peças não são quem integra e faz o avião ou faz o automóvel. E se você olhar o setor de construção, normalmente quando você quer ter escala e precisa de alto nível de partes da obra, pilares que você vai fazer muitos pilares iguais e precisa de muita reprodução seriada, você monta muitas vezes algumas plantas de produtos pré-fabricados. Então, essa visão seriada para obras, ela existe, mas o desafio muito é logística. Você começa a construir peças muito pesadas, é difícil de transportá-las, né? Mas a tecnologia vai fazer com que isso seja possível, né? Eu acredito que não vai demorar muito para você ver peças sendo carregadas por drones ou veículos autônomos carregando peças pesadas numa rota segura, fixada, para você poder fabricar a peça num lugar e levar para outro, né? Independente do tipo de topografia, então é uma tendência e isso a gente vai ver, né? Não estamos lá ainda, mas vai chegar. E a outra tendência é a tendência de adotar novos materiais. Você vai usar mais reciclados com processamento dos reciclados na obra, usar novos materiais com a adoção de tecnologias ultramodernas, né, essas nanocompósitos e tudo isso, que vão aparecer em alta escala, né, na parte de concreto, de partes estruturais. Então, são três tendências que, a meu ver, vão existir, existem, e nelas a gente vê a evolução. Mas, sem dúvida nenhuma, que já está tendo impacto, que a gente já está fazendo esforços para adotar, é a digitalização, né? A digitalização está afetando e está demandando já que a gente tome decisões rápidas, num processo interessante, porque, na verdade, o que aconteceu com digitalização, né? O custo de processamento de dados e de armazenamento de dados caiu muito, né, no mundo, para todo. O fato da gente poder, hoje, investir menos nas máquinas, nos computadores, para poder processar os nossos dados, com a adoção de soluções descentralizadas e de nuvens, né, que todo mundo está vendo acontecer, está fazendo com que a gente consiga processar as informações sem precisar investir ter muito capital empregado para fazer a solução, né? E a outra coisa que está fazendo isso, fazer a digitalização ficar, é a famosa conectividade, né? Hoje a gente consegue interligar praticamente todas as áreas do globo, né? Com alta velocidade de dados. Então, eu consigo transmitir dados. Para uma empresa como a nossa, que tem obras muito longas, em lugares remotos, se começa a ter conectividade, a conectar essas áreas, a gente consegue transportar informações que antes não transportava. Então, esses três elementos estão fazendo a digitalização vir para ficar no nosso setor, né? E se a gente olhar, você vai ver que todas as fases já de uma obra ou de um projeto já começam a ser afetados. Você já está vendo projetos hoje serem feitos totalmente em computador, com já ferramentas conhecidas, que você pode modelar tridimensionalmente a obra toda, o projeto todo, né, a construção toda. Se você olhar os setores hoje, mais imobiliário e tal, as pessoas já podem navegar achar um site para ver um apartamento, você já pode navegar dentro de um apartamento, caminhar dentro de apartamento que não foi construído ainda. Isso é muito dessa tecnologia, ela é chamada Building Information Modeling, que é que está transformando digitalmente a indústria. Você pode fazer o projeto dessa forma, você pode começar a orçar usando ferramentas desse tipo, planejar usando ferramentas desse tipo. Então, em todas as etapas de um projeto agora, vai começar a ter a digitalização presente. Aí você vai para a obra, você vai começar a monitorar o avanço da obra por
com drones, com satélite de baixa órbita, tudo isso vai começar a impactar, né? E o setor vai começar a viver coisas que outros setores viveram antes. Quer dizer, se você vai hoje numa linha de produção de um lugar que para produzir tem certo perigo para você, tem resíduos, o operário, o funcionário não pode ficar perto da linha de produção, e por isso eles desenvolveram salas de controle para poder monitorar isso de maneira mais segura para os funcionários. O setor de construção vai acabar passando por isso. Você vai começar a ver obras com sala de controle, vai começar a ver salas de controle mais remotas. Então, isso também vai avançar. Quer dizer, se eu olhar hoje, né, um pouco como sonho de consumo de alguém que toca uma empresa dessa, a gente espera logo, e isso quando eu falo logo, é uma questão de anos, poucos anos, assim, vamos falar meses, 1, 2 anos, a gente poder começar a monitorar em todas as nossas obras o avanço físico, né, que é a construção avançando fisicamente, de acordo com o cronograma, e os custos daquela obra diariamente. E se eu quiser monitorar por hora, eu vou poder monitorar por hora. Quer dizer, é um outro conceito e isso vai mudar. Então, sem dúvida nenhuma, a digitalização vai transformar o nosso setor, a gente está apostando muito nisso, e vai, com isso, trazer transformação cultural também, que é o que vem com esse tipo de coisa. Perfeito. Excelente. Muito, muito interessante. Obrigada, Marcelo. Fala para a gente qual que é a sua opinião sobre o marco de saneamento, segurança jurídica, o ambiente regulatório para criar um bom ambiente de negócios e seguro para o investimento privado. E quais são as várias características do mercado brasileiro interessantes ao investidor estrangeiro para projetos de infraestrutura? E ainda engatando, como manter o interesse do capital privado, das PPPs, né, as parcerias público-privadas e concessões nos projetos brasileiros de infraestrutura, mesmo com a retração do mercado? Bom, essa é uma pergunta muito valiosa, né, e que explica, na verdade, o que é o setor de infraestrutura no Brasil e como ele funciona, né? Antes de eu te falar um pouco do saneamento, deixa eu falar um pouquinho de como a gente vê a infraestrutura no Brasil, né? Quer dizer, infraestrutura, se eu for olhar pelo lado da demanda reprimida, né, é um setor brutal, né? Quer dizer, o que tem para ser feito, né? Eu gosto muito de olhar um indicador, quer dizer, se a gente olha os países desenvolvidos, né, e a gente olha o estoque de capital de infraestrutura que eles têm, quer dizer, tudo que foi construído em infraestrutura e se tornou um ativo imobilizado naquela economia, você pega os países desenvolvidos, é mais ou menos 70% do PIB gerado anualmente é o valor do estoque do capital empregado naquele país, né, naquela economia. Se a gente olha o Brasil, está em torno de 15% hoje. Quer dizer, a diferença é muito grande, né? E como a gente entende isso? Isso é interessante entender como negócio, que é o seguinte: se você tem um ativo moderno, bem mantido, o custo para você usar aquele ativo, seja para transportar uma pessoa numa cidade, seja para transportar uma carga numa rodovia, ele diminui. Você tem menos perda no transporte, você tem menos manutenção no veículo que usa ali, a pessoa pode usar o transporte público para ir para qualquer lugar da cidade mais facilmente. Então, dá para entender como o país que emprega mais capital em infraestrutura tem um custo menor para as pessoas transitarem, as cargas transitarem naquele país e para utilizar aquela infraestrutura. Então, o Brasil tem esse déficit, né? E esse déficit é um déficit que a gente já sabe que existe há muito tempo. Como é que a gente vai fazer para fechar esse déficit? É um desafio, porque se você pensa, por exemplo, que esse ativo deprecia, obviamente. Então, sei lá, se você depreciar o nosso ativo 2% ao ano em relação ao PIB, né, você precisa no mínimo de 2% do PIB todo ano para manter esse ativo. Mas se eu quero crescer de 15% para 55%, eu vou querer crescer, eu vou pagar minha depreciação para manter, vai 2% do PIB. E vou querer crescer. Se eu vou querer crescer mais, eu vou ter que investir 4% do PIB. Quando a gente fala 4% do PIB, a gente está falando de investimentos em infraestrutura da ordem de 300 bilhões.
de reais no ano. O Brasil hoje, em planejamento e tudo que você vê, está investindo a metade, né? Em torno de 140, 150 bi, que é o que se prevê com tudo isso que está acontecendo, com recuperação econômica, com a vinda da pandemia. Mas se você vai investir 2% líquido para chegar em 50%, adicionar 50%, são 25 a 30 anos de investimento de 4% do PIB todo ano. A ordem de 300 bilhões. Então, é muito investimento que precisa e é muito que tem que ser feito. Então, se eu olho para quem quer entrar e quer fazer construção, quer fazer engenharia, quer participar de empreendimentos de infraestrutura, o Brasil é fantástico, tem um mercado fantástico. Por outro lado, não é um investimento que vai ser feito, e hoje é impossível no mundo moderno, numa economia como o Brasil, ser feito pelo setor público, né? A participação do setor privado aqui é fundamental, né? E não é só o privado local brasileiro, o privado mundial, né? Os projetos aqui eles têm que ser atrativos para que os investidores viabilizem esses projetos e aportem o capital, né? Então, como eu vejo isso e como o Estado, né, pode participar disso? Ele pode participar disso exatamente como ele já começou a fazer agora para o marco de saneamento. É isso que eu queria chegar, né? Tem 3 formas que o governo, a meu ver, né, essa é uma visão que a gente tem na gestão, e o setor, obviamente, de infraestrutura é um setor extremamente regulado no mundo todo, né? E ele depende, portanto, do posicionamento do Estado e do governo. Para o Brasil, e o que a gente acredite, como está agora avançando, o governo vai participar, na verdade, de 3 formas. Ele pode participar, uma, obviamente, através das agências reguladoras fortes, tecnicamente capazes, para poder ajustar os contratos já existentes com o setor privado no reequilíbrio econômico-financeiro, de tal forma que a gestão desses contratos seja uma gestão que permita que os investimentos retornem e que os ativos sejam operados apropriadamente, né? O governo pode também fornecer estrutura para garantias e financiamento. Isso apareceu muito na crise agora, muita discussão de como o governo pode dar garantias para que empréstimos mesmo do setor privado possam vir, ou mesmo esses fundos que muitas vezes são formados para quando tem uma crise, como liberar o dinheiro desses fundos, né? Então, a segurança e a garantia de empréstimos, o governo sim pode atuar bem. Isso não exige aporte do governo, mas sim garantia, gestão de risco, né? E políticas. E a outra realmente é poder ajudar no arcabouço legal, né? Em fazer projetos de lei e garantir a segurança jurídica. Se você olhar bem, esses 3 aspectos acabam confluindo para a segurança jurídica. A segurança jurídica é a síntese que um governo e um Estado pode fazer para o setor de infraestrutura. Trazendo essa garantia, o setor privado, a partir daí, se atrai e faz. Os projetos de infraestrutura, eles têm características próprias. Eles são intensivos em capital, eles demoram para maturar, eles demoram para dar retorno, né? Então, e tem um retorno baixo, né? Eles não têm, por ter capital intensivo, eles não são... Por que eles têm retorno? Porque eles são feitos para ambiente de baixo risco. Então, isso também faz a necessidade de você ter a segurança jurídica, né? Capital caro para projeto de infraestrutura não vai retornar, né? Então, é importante que aí o arcabouço, a segurança jurídica, traga e os outros riscos envolvidos em projetos desse tipo sejam bem gerenciados, mitigados quando possível, absorvidos, transferidos na gestão global do risco do projeto, mas que permita que o retorno adequado crie valor para quem investiu, né? Então, isso é uma coisa típica de projeto de infraestrutura que, novamente, a segurança jurídica aumenta as garantias de ter o retorno adequado, né? Se a gente olha a parte de saneamento, né? E você olha, tem projetos de lei hoje no Congresso para ser votados de lei ambiental, né? De segurança ambiental, securitização de dívida, até dos vários tipos, né? O de saneamento apareceu agora, porque sim, o saneamento pelas necessidades, obviamente, e a gente está vendo crise sanitária, tudo isso, onde o saneamento
projetos de infraestrutura de saneamento ajudam, obviamente, nessa questão toda de gestão de crise sanitária, mas, bom, o Brasil, a gente sabe, metade das residências no Brasil não tem esgoto tratado, né? 85% tem água tratada, quer dizer, agora com essa meta do marco básico, né, geral de saneamento, estamos falando que em 2033, 98% vai ter esgoto, 99% vai ter água tratada. Perceba, a gente está falando em 23, estamos falando em 13 anos, né? 13 anos para chegar lá. Se você olha o marco de 50 anos para o Brasil se tornar um país de infraestrutura desenvolvida, não é tanto tempo assim. Mas, para quem vive isso e entende as necessidades, a gente entende que precisamos fazer. É um projeto para infraestrutura, não é lento, é até rápido, né, com tanta coisa que tem para arrumar, mas precisa ser feito, né? Mas, por outro lado, 96% das cidades, essa parte toda de água e esgoto é de empresas públicas, só 4% é o setor privado. Então, o setor privado tem muito a fazer aí. Sem dúvida nenhuma, esse marco começou a pôr algumas condições, como, por exemplo, a Agência Nacional de Água ser uma reguladora mais presente, mais capacitada. Eu falei, né, no primeiro aspecto de ter agências reguladoras mais ativas, mais capacitadas. O governo, então, esse marco já está levando nessa direção, né? Uma maior coordenação dos poderes municipais, estaduais, com o federal, tudo no sentido de poder criar projetos para que o setor privado invista. Então, eu estou vendo com muito bons olhos esses primeiros passos. Obviamente, tem questões a serem resolvidas ainda, vai passar por algum processo de privatização, de montagem dessas regionais para fazer isso, mas eu achei um excelente começo, né? Para a gente, na Camargo Corrêa Infra, a gente está vendo esse setor agora com esse avanço com carinho. A gente acha que pode estar trabalhando nesse setor no médio prazo. Ótimo, muito bom. Quais são, na sua opinião, os investimentos de infraestrutura prioritários no Brasil? E olhando para frente, há mudança sobre os segmentos foco de crescimento e no perfil das obras? Na verdade, não tem, como eu falei, a nossa lacuna para a infraestrutura no Brasil é tão grande que eu acho que não tem nenhum setor hoje que não seja prioritário, né? Se você quebrar a infraestrutura nos quatro grandes grupos, né, que é transporte, né, e aí você pode falar tanto do transporte de carga, e aí você vai falar muito de rodovia, ferrovia, né? Carga no Brasil ainda é muito usada a rodovia, né, mas você fala de hidrovias e tudo isso, e você também vê mobilidade urbana para os grandes centros, para a movimentação das pessoas. Se você trata transporte nesse sentido, tem um monte para ser feito, e a pandemia não desacelerou as necessidades, né? Principalmente quando você olha de onde é feita a produção agrícola ou a produção mineral do Brasil e para onde tem que ser levado, para os portos para exportar ou para as cidades para o consumo, né, ou para a transformação, isso não vai mudar. Então, isso vai continuar vai ter que avançar. Se você olha o grupo da parte de saneamento, a gente acabou de falar, esse era o mais complexo porque é difícil você montar projetos com viabilidade econômica para trazer o setor, então por isso a regulamentação precisava sofrer um ajuste e ser feito. Então saneamento não tem dúvida. Você vai para energia, né? Energia é um setor que obviamente está atrelado ao crescimento econômico e obviamente teve a sua questão agora de pandemia foi afetada, né? Principalmente a parte da distribuição de energia pela crise econômica, pela inadimplência, né? Mas é um setor que, obviamente, ele puxa a economia e a economia o puxa, né? Então, você vai precisar, com a recuperação da economia, voltar, seja investimentos para você repor certos tipos de geração que não são limpas ou não são eficientes, né? Ou você vai fazer linhas de transmissão para poder interligar a oferta com a demanda à medida que a economia volta. Então, investimentos em energia, eles não virão como uma economia que está aquecendo, mas como uma economia que está se recuperando, vão vir os investimentos de energia
nós estamos trabalhando para isso, né? Principalmente, como eu falei, em linhas de transmissão, seja subterrânea para as cidades, seja as linhas de transmissão aéreas para lugares mais remotos. E depois a gente tem a parte de telecomunicações. Essa é uma área também que não vai parar. Quer dizer, quando você fala em telecomunicações, toda a infraestrutura para as torres de transmissão terrestre, seja de celulares, os grandes centros os data centers, né, os centros de armazenamento de dados, de produção de dados, esses vão continuar, né, e esses vão crescer. Então, não tem setor que não vai demandar. Obviamente, eles podem andar com uma velocidade diferente ou não, de acordo com o projeto, mas a gente olha muito por projeto e por alguns segmentos, por tipos de obra que a gente atua melhor, mas que vai ter todos os setores de infraestrutura, obviamente, em condições de equilíbrio, em condições como você já comentou, que a gente falou de segurança jurídica e tudo isso, todos os setores de infraestrutura, todos eles vão ter projetos interessantes para quem quer atuar no setor ou quer investir no setor. Perfeito, excelente. Marcelo, o mundo vem passando por várias catástrofes ambientais devido à ação do ser humano sobre ele. Como que isso deve impactar a indústria de construção pesada? E que tipo de novas oportunidades pode surgir para os players da construção pesada? Energia limpa e transporte público urbano que favoreçam áreas mais pobres e contribuam para o meio ambiente, podem oferecer condições de atrair investimentos mais verdes. E como, então, convencer os investidores preocupados com o meio ambiente de que o Brasil fará a sua parte? E como a Camargo Infra está atuando em relação aos checklists, né, dos investidores, melhores práticas e outras ferramentas para garantir a qualidade dos protocolos ESG, né, em sigla em inglês, de parâmetros ambientais, sociais e de governança. Isso é amplo, né? Envolve todos os stakeholders. A gente, na nossa visão estratégica mais de longo prazo, né, a gente acredita assim, que a mudança climática existe e nas indicações, nos estudos, e que as cidades vão ter que se adaptar a isso, né? A gente vê casos, por exemplo, mesmo no Brasil, você começa a ver regiões, mesmo que, embora o nível de precipitação médio tenha desviado pouco dos últimos 30, 40 anos, você começa a ver períodos mais longos de estiagem, períodos mais longos de chuva intensa. E quando você começa a ter períodos mais longos de chuva intensa, você começa a ter mais inundações. Então, você começa a ter inundações mais frequentes em lugares que você não tinha antes, você tem secas mais frequentes em lugares que não tinha antes. Se você fala que a maré, o nível médio das marés no mundo vai subir, as cidades costeiras vão estar mais sujeitas a inundações. Então, elas têm que se proteger disso. No limite, na crise, muito tempo, se isso continuar acontecendo, as cidades vão ter que operar como verdadeiras Venezas ou vão ter que ser transportadas para outro lugar. Então, tudo isso você já pode imaginar o impacto que tem em obras de infraestrutura, de proteção, né, de marés mais altas, de inundações mais frequentes, construções de galerias, complexos subterrâneos enormes. Tudo isso a gente vislumbra. Isso que, sem dúvida nenhuma, vai mudar, né, a indústria. Mas, hoje em dia, você vê pouca ação nesse sentido. Como isso é muito longo prazo, você consegue discutir um pouco como visão. Você pode até a gente se prepara até um pouco para que tipo de obras como você pode fazer. Mas você não tem hoje obras ainda existindo e falando, olha, vamos construir galerias contra inundação em São Paulo, né? Como, por exemplo, Tóquio tem por causa de tsunami, né? Tóquio tem galerias enormes para você drenar grande volume de água para evitar inundações. A gente não tem isso. Então, isso vai acontecer, sem dúvida, faz parte, mas a gente ainda está vislumbrando e trocando. A parte de
matriz de energia mais limpa, mais verde, para reduzir as emissões, sim, isso já passa a ser uma realidade. Mas isso é uma tentativa de você reduzir o efeito, né, estufa e mudança. Mas a mudança está vindo por tudo que já fez e pela demora de redução que a gente está tendo. E essa parte de energia limpa, a gente acredita que também está vindo para ficar, né, em maior escala e tal. A Camargo Corrêa, ela é uma empresa, em vários sentidos, que ela já está praticando, né, os elementos do ESG. Né? Se você olha, por exemplo, a nossa visão já tem toda, além da questão econômica, ela está bem explícita em ser ambientalmente e socialmente responsável. Né? Então, a gente olha todas as obras nossas, a gente tem indicadores ambientais e socioambientais, né, sociais também, que a gente monitora, né, o impacto nas comunidades, né, a parte de resíduo, a parte de eficiência energética, a gente está adotando mais energia limpa nas obras, agora a gente está transformando isso, está começando a adotar mais energia solar nas obras. Então, a Camargo Corrêa, ela tem isso nessa prática, né? Ela tem também a questão ela tem uma atuação muito forte na questão social, né? A Camargo tem um instituto, Camargo Corrêa, que é um instituto que sempre foi ligado ao grupo, que hoje ele está integrado à construtora, está integrado a gente, e que ele é feito para prestar projetos de impacto social nas comunidades mais vulneráveis onde a gente tem obras, né? E é um grupo muito ativo, né? Faz projetos assim muito interessantes para desenvolver as comunidades, né? Muito no sentido de ensinar a pescar mesmo, né? Peixe. Então tem projetos interessantíssimos, seja de hidroponia, né? De cultura em água, na Billings, aqui na represa, para poder fazer as comunidades fazer cultivo de vegetais, né? Projetos de lavadores para ajudar nessa parte de lavadores de ônibus agora, para os pontos de ônibus, né? Onde esses lavadores estão sendo implementados para as pessoas poderem fazer a higiene das mãos enquanto esperam os ônibus. Então, tem projetos desse tipo para ajudar as comunidades, no geral, que o Instituto faz muito. Então, isso associado aos valores da empresa, que nessa época toda de pandemia são testados, né, a gente está vendo que a Camargo tem elementos bem interessantes para trabalhar nesse modelo, já trabalha nesse modelo DSG. Quer dizer, o conselho olha isso, a empresa pratica isso, né, e a pandemia acabou, na verdade, reforçando isso. Isso foi muito interessante que a gente viu nessa época de crise, né? A gente vê realmente... Obviamente, eu não acredito que nenhuma empresa fez planejamento de risco e se preparou para a pandemia como ela veio, né? Você podia ter dito que via, mas não. Então, quando a empresa começou a se preparar para isso, aí você vê como os valores da empresa são testados e aí você vê como a gente tem que se preparar para isso. E ali eu acho que foi um bom teste para ver que a gente, nesses elementos de se preparar para as mudanças e trabalhar dentro desses valores, a empresa está no caminho certo. Ela, na verdade, já pratica isso. E o que eu aprendi, né, quer dizer, quando a crise estourou e a gente teve que praticar e responder as grandes perguntas, que, na verdade, é como é que eu cuido das pessoas, como é que eu honro meus contratos e como é que eu cuido do caixa da empresa nesse período. Então, isso foi as minhas grandes questões no início da gestão. Nessa hora que eu vi como os valores da empresa são testados, a gente fez isso, é interessante contar, né? Porque isso acho que é uma consequência desse tipo de gestão. A gente criou um programa voluntário, né, na empresa, atrelado ao Instituto, né, para as comunidades vulneráveis que a gente tinha atrelado. Então, a empresa disponibilizou materiais de equipamentos e um grupo de voluntários genuíno. Quem queria ser voluntário podia ser. A gente teve foram 47 pessoas que se juntaram ao Instituto, montaram grupos de trabalho e começaram a praticar essas doações como projetos, né? E a empresa começou, então, a praticar isso. E isso foi um elemento muito interessante para motivar a empresa durante essa fase. Todo mundo começou a trabalhar em trabalho remoto, a ir para trabalho remoto repentinamente, a gente não fazia isso.
As obras começaram a ter muita gestão, algumas obras a gente parou, outras obras a gente voltou com trabalho remoto, e as pessoas com esse tipo de programa, lembrando dos valores e motivadas, conseguiram participar disso. O programa está rodando até hoje, os voluntários continuam trabalhando, e a gente está tendo resultados muito interessantes. Por exemplo, as máscaras, hoje, de proteção de todas as obras, para seguir o protocolo nosso de proteção, todo mundo trabalha com máscara, né, com distanciamento, com higiene, todas as obras têm um protocolo muito rígido. Boa parte das máscaras são feitas nas comunidades vulneráveis que a gente incentivou a que as máscaras fossem feitas, a gente controlou a qualidade e as máscaras estão sendo usadas. Então, na hora que a gente testou os valores, na hora que a gente conseguiu trazer isso, a empresa respondeu, né? Então, quando você fala do ESG, a Camargo é uma empresa que está praticando isso em todos os níveis e está conseguindo vencer esse momento de pandemia muito por ter esses valores e essas práticas na empresa. Já. Maravilhoso, muito bom. Conhecido, né, como um setor mais tradicional e com uma taxa de transformação mais lenta, quais são os principais desafios para atrair jovens talentos? E como, então, você deve repensar sua estratégia de talento para ter as pessoas necessárias quando a recuperação começar? Que perfis e habilidades serão essas? Muda alguma coisa? Conta para a gente, por favor, Marcelo. Não, muda bastante, né? A gente, falando da digitalização, da adoção de ferramentas, de utilizar mais ferramentas digitais no sentido de software, de mudar o planejamento, como vai mudar todas as etapas, você está usando mais ferramentas digitais no planejamento, na engenharia, no controle das obras, você vai começar a usar sensores para monitorar a evolução das obras, você vai ver imagem de drones, tudo isso vai começar a existir, né? Então, agora, o desafio acaba trazendo uma mudança cultural. Você precisa treinar as pessoas, né? Você precisa mostrar para elas que isso é o melhor para todos para fazer. Então, você tem que treinar pessoas. Nesse sentido, atrair os jovens, à medida que a gente adota isso mais facilmente, é mais fácil, né? O jovem vai perceber que a gente está adotando esse tipo de coisa. E que a empresa está tendo agilidade para fazer isso. Então, o treinamento dos jovens acaba sendo utilizado, né? Eu vejo mais desafio em treinar os mais experientes do que atrair jovens, né? Porque os mais experientes têm que comprar essa ideia. E não é fácil. Eu tenho idade suficiente para saber que tem ferramentas que aparecem que eu não aprendo fácil. E todo mundo é assim, né? Mas a gente tem que ser bom o suficiente na estrutura da empresa, na educação interna, nas ferramentas nossas de treinamento online que a gente montou. A empresa, uma das primeiras coisas que ela investiu, e até entrou antes do trabalho remoto, foi uma ferramenta de trabalho remoto, plataformas que as áreas põem os seus diversos conteúdos, e o treinamento remoto, seja de pessoas de obra, seja de pessoas de escritório, pode ser feito, né? Então, a gente apostou muito nisso. Então, o treinamento, a educação das pessoas que têm a experiência do negócio, que precisam aprender novas ferramentas, precisa ser feito. A atração do jovem, à medida que a gente vai fazer a mudança cultural, a adoção dessas novas ferramentas. E mais, isso é uma coisa que a gente percebeu de jovens também. É comunicar os valores que a empresa adota, né? A empresa ela é muito clara, né, nos valores que ela adota. Integridade para a empresa é um valor, né? Excelência no que faz, excelência operacional, excelência é um valor, né? Integração, as pessoas trabalharem junto é outro valor da empresa, né? Transparência para você poder praticar gestão de desempenho e a chamada accountability, né? Precisa de transparência. Então, transparência é um valor da empresa, né? E respeito, né? Se você vai trabalhar com transparência, respeito é fundamental. Então, esses 5 valores a empresa escolheu, a empresa entrega, a empresa comunica. Isso ajuda a gente a atrair os jovens também. Muito obrigada, Marcelo Cordaro. Marcelo,
Você é um excelente exemplo para outros líderes, né, de como agregar valor ao negócio. Tivemos hoje aí com a tua participação uma aula aí sobre o setor de infraestrutura aí no Brasil, foi muito interessante, um grande aprendizado, obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. E, novamente, Marcelo, muito obrigada pela sua participação no Rogers Talks. Tenho certeza que a gente vai ter uma série de outras oportunidades, ou assim espero, né, da gente continuar conversando, interagindo, a gente poder aprender com você. E até breve com ótimas notícias. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Fiquei muito contente, honrado com o convite. Eu acho esse tipo de evento importante, né, para divulgação, para aprendizado, e fico contente de ter podido participar. Vai ser um prazer participar de outros eventos também. Eu agradeço imensamente. Com certeza todos vão adorar poder depois te escutar. Um privilégio. Muito obrigada, Marcelo. Tudo de bom. Eu que agradeço. Obrigado a vocês.